Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Na oração da manhã, na comunidade de oração Vida Iniciada Pios, eu fiz algumas orações que eu faço aqui de manhã. Salmo 50, Provérbio do dia, Efésios 6:10. E o Evangelho, Marcos 6, do 14 ao 29. Jesus, ele é confundido por João Batista no Evangelho de hoje. Perguntaram quem é Jesus. Herodes falou: é João Batista que eu mandei decapitar. E aqui do 17 até o 29 ele explica, Marcos explica, escreve como é que foi que Herodes decapitou João Batista na festa de nascimento de Herodes. Fez um grande banquete. A filha de Herodíades começou a dançar. Filha de Herodíades. Quem era Herodíades? Herodíades era antigamente a ex-esposa do irmão de Herodes. E Herodes estava com ela. E João Batista tinha falado que não podia. Não podia. Herodes não podia ficar com a mulher do irmão dele, né? E Herodíades já tinha uma raiva disso. Só que Herodes, ele respeitava João Batista pelas sábias palavras dele. Tinha até medo dele, né? E aí nesse banquete, nessa festa, a filha de Herodíades começou a dançar com bastante sedução. Deveria ser nova, 17 anos talvez, por aí, porque quando ela terminou de dançar para os convidados importantes, tudo ali, quando ela começou a dançar e tudo, e terminou, Herodes chamou ela e falou: te dou tudo que você quiser, até metade do meu reino. Ela correu para falar para a mãe dela o que ela queria, o que ia pedir. Ou seja, ela era ainda uma menina, né? Talvez sedutora ali. E a mãe dela falou: pede a cabeça de João Batista, porque já tinha raiva de João Batista, porque João Batista não concordava com aquele matrimônio, né? Com aquele relacionamento entre Herodes e Herodíades. E assim foi feito. Ela pediu a cabeça de João Batista e Herodes teve que pedir, mandar vir numa bandeja. E trouxe, e depois os apóstolos foram lá e pegaram o corpo e sepultaram. Qual é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje é que a gente deixa se seduzir por coisas e acaba fazendo o mal. Herodes deixou se seduzir pela filha de Herodíades e acabou falando besteira, ofereceu o que quiser e a palavra foi dita ali. Então a mensagem para a gente hoje é não deixar ser seduzido pelas coisas do mundo, pelos pequenos prazeres, não ser seduzido, você que é mulher não ser seduzido pelo homem para fazer coisas erradas, e você que é homem não ser seduzido pela mulher para não fazer coisas erradas, não virar a cabeça. Acontece muito de pessoas estarem sofrendo, homens, por exemplo, estarem sofrendo hoje, não para de beber há 10, 20 anos bebendo, por causa da separação, por causa da ex-mulher. Aí fala: eu não quero fazer a vontade da minha ex-mulher. Pô, já terminou, tem 20 anos, a mulher tá em outras coisas, né? E a pessoa não consegue largar de beber, de usar droga. Por quê? Porque ficou com aquele coração ferido, né? E colocou toda a sua afeição na mulher e no homem. E na palavra diz que a gente não tem que colocar a nossa afeição toda na mulher nem no homem, e sim Deus. Por quê? Porque Deus é o único que preenche os nossos vazios. Aí a gente procura preencher com o quê? Com prazeres. Às vezes a gente pega o celular e não para de usar. Fica ali pequenos prazeres, dopaminas, né? Prazeres da carne, come além do normal, come fora dos horários. Alimenta pensamentos pecaminosos de pornografia. E
muitas vezes a gente vai deixando esses prazeres, que é o mal que acaba com toda a humanidade. Todas as pessoas têm a tentação dos prazeres. Prazeres de jogo, prazeres de vício, prazeres de comida, prazeres de pornografia, prazeres de fazer o errado, né? Dizem até o ditado, fazer errado é bom, prazeroso. Então, e a gente precisa colocar mais a nossa cabeça no futuro pós-morte, ou seja, ressurreição. Então a gente tem que viver as coisas que vão para a eternidade, né? Viver bastante essas coisas, que é a palavra de Deus, a oração, querer fazer o bem, querer o bem para o próximo. O que é isso? Tudo é a visão de Deus. Você precisa ter o olhar de Cristo. Para você que é cristão, você tem que viver os passos de Cristo. Cristo não discriminava ninguém, né? Cristo, ele amava todos. Não amava o pecado, não ama o pecado, mas ama o pecador. Aquele pecador que se converte ainda, parábola das 100 ovelhas, né? Uma se perde, o pastor vai lá e busca aquela. Quando você que está ouvindo agora deixar ser resgatado novamente por Jesus Cristo, começar a fazer as coisas de Jesus Cristo, imagina tudo que você vai fazer, imagina assim, se eu fosse Jesus Cristo, eu faria isso. Essa é a mensagem de hoje, nessa sexta-feira, né? Você fala para você mesmo, se eu fosse Jesus, eu faria isso. Aí vem a Igreja Católica, Apostólica Romana, que é que eu sou batizado, crismado, sou catequista, toco nas missas, né? Faço celebrações, algumas coisas da igreja, como a liturgia das horas. A liturgia das horas é a oração da igreja, laudes, hora média, vésperas completas. Então a Igreja Católica, quem estuda a Igreja Católica sabe da importância da Igreja Católica para a humanidade. Aí a Igreja Católica fala que casou, quando você casa, você fala a tristeza na doença até que a morte separe. E aí o irmão aí Herodes fica com Herodíades, que era esposa do irmão de Herodes, né? Então, mesmo a Igreja Católica falando isso, que é o próprio Jesus que vem falando desde o começo, né? Que se casou na igreja, se você tem alguma coisa que atrapalhou o casamento, se alguma coisa aconteceu antes de você casar, você não sabia do seu marido ou da sua esposa, pode ser anulado o casamento. Traição, em alguns casos pode ser anulado, dependendo da situação. Então, fora isso, por que a Igreja Católica fala que não pode separar aquele que casou? Mesmo falando já até essa bagunça, imagine se fosse liberado. A Igreja Católica tem fortes ajudas no mundo desse conservadorismo. Eu lembro, na minha infância, que era proibido propaganda de calcinha e sutiã. Hoje está. Né? Aí a Igreja Católica proíbe camisinha. Por quê? Porque aí fala que pode fazer à vontade com qualquer um. A hora que quiser. Sendo que tem outros métodos, principalmente para quem é casado. Aí a Igreja Católica não fala que o homossexualismo é um exemplo de cristão. Ela acolhe a todos. Não discrimina ninguém. Mas pegar assim e falar que quem rouba, homossexualismo, quem trai, isso é exemplo de cristão, não pode dizer. Mesmo assim está do jeito que está. Né? O casal aceita ter mais uma pessoa dentro daquele ciclo amoroso, dentro do relacionamento, fala entre 4 paredes, pode fazer o que quiser, não tem isso. Porque a procriação, o homem e a mulher foi feito para procriação, uma procriação pura, uma procriação
saudável, para crescer uma família dentro de um lar com amor verdadeiro, com pureza. Mesmo sendo conservadora a Igreja Católica, mesmo assim, da jeito que estão as coisas do mundo. Hoje, existem poucas pessoas casadas. Ah, mas não casa não pode casar porque vai viver para cima. Então, presta atenção antes de casar, né? Presta atenção antes de casar. Vê primeiro, não vai logo, né, ver algumas situações, conversa direito. Porque mesmo a pessoa, antes de casar, ela pode ainda ver algumas coisas, né? Hoje em dia não existe mais namoro santo, que é um namoro de 1 ano, só pegando na mão e conversando. Hoje em dia, para saber mesmo, né? Antigamente era assim, por que mudou tanto? A liberdade faz a pessoa transformar em libertinagem, né? Por que hoje em dia não tem mais essas coisas? Raramente. Porque o inimigo, o diabo, age na família. Família é onde sai tudo, é onde tem tudo, onde acontece tudo. É onde tem. Onde nasce o advogado, o padre, onde nasce o médico, onde nasce o político, onde nasce todas as pessoas, todas as funções, todos os tipos de trabalho que existem no planeta. Então, o inimigo agindo na família, fazendo com que a família cresça desordenada, desorganizada, sem oração, essas pessoas vão assumindo cargos políticos, de medicina, ou outros cargos importantes, professor, e aí como já cresceu, o diabo, o inimigo já agiu ali naquela família, aí já vai exercer essas funções de maneira que não é boa, não é cristã. Então, meu irmão, cuide da sua família, cuide da sua pureza. A gente tem que visar o céu, busca acordar, pedir o Espírito Santo de Deus para conduzir sua vida, hoje e sempre, em cada momento do dia. Agora, nessa conversa que você está ouvindo, pede para o Espírito Santo de Deus guiar o seu dia, guiar a sua vida. Os pequenos detalhes que eu vou fazendo com o Espírito Santo, tá bom, assim como eu falei no começo, como se fosse Cristo. Você fala, se Cristo fazia isso, né? O temor a Deus, quando você está sozinho, não pense que está sozinho, não. Deus está contigo, não faça besteira, né? E buscamos a pureza mesmo, buscamos a comunhão com Deus. Por quê? O que Deus quer isso da gente? Quer essa conversão? O que a gente viver aqui na Terra, a gente vai viver quando morrer. O que você está vivendo na Terra? Ainda dá tempo de você buscar as coisas mais tranquilas da Terra. Sai desses vícios, sai desses pecados, dessas mentiras, dessas fofocaiadas, palavreadas, palavrões, pornografias. Sai desse ciclo vicioso em que foi te colocado. Busque agora ler uma palavra, ouvir as pessoas. Não só escutar. Escutar, a gente ouve um barulho e acolá. Ouvir, prestar atenção. Deus está querendo falar com você. Tenha comunhão com Deus durante o dia. Agradece, louve a Deus. Deixe coisas para lá. Não deixe seu coração, que não é hoje, que nem a gente lê aqui todo dia, Efésios 6:10 eu leio. Tem uma passagem que fala: a fé faz você acabar com os dados inflamados do maligno. Você tendo fé, você segue os dados inflamados do maligno, vai batendo e vai caindo, vai batendo e vai caindo os dardos, aqueles flechas. Bate e não atinge, por quê? Porque você tem fé. Que essa coisa que parece que é desgraça para o mundo, você tem fé que nada vai te abalar, que você vai continuar. Ah, não sei quem brigou comigo na igreja, não vou mais na igreja. Poxa, você vai na igreja, você vai rezar por causa de Deus. Por causa de Deus, por quê? Porque você tem que ter comunhão com Deus para ir para o céu, para você buscar a ressurreição. Então tenha fé, continue. Não fique parando para ficar fazendo coisas erradas, vícios, prazeres, mentiras, outras coisas. Continue, vai passando. Não vai na conversa de ninguém. Não vai nas fofocaiadas de coisas erradas, não. Continua. Vai em frente, continua, siga em frente. Deixa isso para lá. Ah, eu vou perder a amizade. Não. Se você continuar lá na frente, ele vem atrás de você, essa amizade que você acha que perdeu, porque
não ficou falando besteira, não ficou fazendo besteira naquele momento. Então só continua. Continua, você tem um foco, tem uma meta, tem a retidão, como diz hoje nosso bispo Dom Adair, na oração da manhã. Retidão. A gente tem que ter retidão, tem que ter foco em fazer as coisas retas. Nem para a direita, nem para a esquerda. Se a gente fizer alguma coisa errada, pede perdão, continua. Tenha retidão na sua vida. Retidão para as coisas boas. Mira as coisas boas. Mira o céu, mira a vida eterna. E continua. Continua. Você acha que vai perder aquelas pessoas que não estão te acompanhando, mas você está sendo um testemunho. E lá na frente, eles vão querer te seguir, saber por que você está em paz, por que você está forte e por que você está feliz. Porque o Espírito Santo de Deus, as coisas de Deus deixam a gente feliz o tempo todo. Não é momentos felizes, não, é felicidade o tempo todo. De saber que Deus é um Pai que cuida da gente, que é o melhor para a gente, que a gente lá com Ele na eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.